Meus irmãos e minhas irmãs, esses 3 dias que nós celebramos, a segunda, a terça e a quarta-feira, não estão, entre aspas, dentro da Semana Santa, porque são dias em que nós dedicamos a uma devoção muito particular aqui da nossa região. Nós somos frutos da história, da devoção do nosso povo, e a devoção é algo maravilhoso. Você imagina, nem todas as cidades têm o que nós vamos fazer hoje, levar Jesus, Nossa Senhora amanhã, em encontro na quarta-feira. Nem todas têm, mas nós temos. Mas os evangelhos que nós vamos meditar durante esses 3 dias, eles são muito caros a nós cristãos, porque eles trazem Jesus para perto de nós. Imaginam, 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da morte de Jesus, onde é que Jesus está? Na casa de amigos, comendo um jantar maravilhoso, que Marta, Maria e Lázaro haviam preparado para ele. Vejam, a importância da amizade com Jesus. E nós vamos ver diversas vezes no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, que Jesus sempre passava pela casa de Marta, Maria e Lázaro, porque era quase caminho para Jerusalém, e como esses 3 têm, de certa forma, algo que nos aproxima deles. Lembram da história de Marta e Maria, quando acolhem Jesus sozinhas em casa? Marta, desesperada, diz assim: Senhor, o Senhor não dá conta, eu estou sozinha aqui trabalhando e Maria está aí nos seus pés, conversando, manda ela vir me ajudar, porque o serviço é muito. Na mesma cena de hoje acontece igualzinho. Marta está fazendo o quê? Servindo, e Maria aos pés de Jesus, arrumando confusão para quebrar um vaso de perfume. Aí nós ficamos assim, peraí, esses 3, Lázaro, Marta e Maria, eram amigos de Jesus, sim, mas amigos tão caros, tão especiais, que Jesus não cobra deles coisa nenhuma. Jesus poderia ter chegado na casa de Marta hoje, Marta lá servindo a panela, dizendo assim: Marta, você não aprendeu nada, né? Pelo amor de Deus, você ainda continua com essa avareza de querer trabalhar demais? O mesmo poderia dizer para Maria: Maria, mas você é preguiçosa mesmo, hein? Continua aqui nos meus pés para poder conversar comigo em vez de ajudar. Lázaro, que havia sido ressuscitado dos mortos, e aí, Lázaro, como é que vai a sua vida? Jesus, ele não olha para passado, ele olha para presente. E quando ele olha para presente, significa que Jesus, ele está disposto a fazer o ato de amor maravilhoso. Jesus, ele não desiste de nós. Tanto que fica claro hoje para nós uma coisa que passa despercebida. Maria, essa mulher que quebra esse vaso de alabastro cheio de nardo puro, que Judas falou que custava quantos mesmo? 300 moedas de prata. Gente, se você for converter esse dinheiro hoje para os nossos dias, sabe quantos R$1.000 que a danadinha da Maria desperdiçou? R$5.000. Quebrou e jogou o perfume aos pés de Jesus. Por isso que Judas disse o seguinte: por que a gente não vendeu esse perfume para dar comida aos pobres? Só que a gente vai compreendendo que cada um, Marta, Lázaro e Maria, representam de nós. Somos nós que, sendo amigos de Jesus
e temos intimidade com Ele, Jesus está sempre pronto a, no nosso tempo, ao nosso modo, acolher a nossa conversão. Maria, essa moça que está tão bonitinha, quebrando perfume de alabastro, ano passado eu disse, muita gente ficou escandalizado, era uma prostituta. Esse perfume era o que ela usava para atrair os homens para ela. Você imagina, ela ganhava dinheiro com esse negócio. Quando ela quebra esse vaso de alabastro, significa o quê? Nós até cantamos numa música de ato penitencial que a gente diz: como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida, vê as lágrimas do meu coração e salva-me. É daí que vem. Vocês imaginam, Jesus passou 3 anos indo à casa daqueles 3, e ele resolve a vida dos 3 nesse último jantar. Mas por que isso? Nós vamos entender na primeira leitura que nós lemos, o canto do servo de Deus, que diz o seguinte, olha, esse Deus, esse Jesus, esse servo, ele não levanta a voz, ou seja, ele não impõe. Jesus, ele não impõe a sua vontade sobre nós. Jesus, ele faz o quê? Ele propõe. Ele diz para nós o seguinte: ama a Deus em primeiro lugar. Não tome seu nome em vão. Guarde domingos de festa e de guarda. Honra teu pai e tua mãe. E aí a gente sabe o decálogo todo. Isso é uma imposição? Não, conselhos. Faça isso, se você pega lá em Deuteronômio, faça isso e viverá, você e sua família, porque diante de ti eu coloco a vida e a morte, e você precisa saber escolher. E aí, esse Jesus é um Jesus que não levanta a voz. Ele não quer que a gente se converta pela imposição. Ele quer que a gente se converta pela atração. Vocês imaginam, não é? Muitas pessoas fazem hoje proselitismo cristão. Chega na casa da pessoa e diz: você tem que aceitar Jesus. Nem Jesus fez isso. Ele não gritou com Marta, não gritou com Maria, não gritou com Lázaro, não gritou com ninguém. Simplesmente ele exercia sobre as pessoas o quê? Uma força de atração. E tinha uma paciência de Jó. E aí fica claro isso. Imaginem vocês nesse canto do servo sofredor. Diz assim: ele não levanta a voz, ou seja, não se impõe, não se faz ouvir pelas ruas, não é alguém escandaloso, igual a gente vê muitos irmãos nossos. A igreja nunca vai botar um alto-falante dizendo assim: vem gente, a sexta-feira receberam a bênção, porque Deus vai abençoar você, vai tirar todos. Você já viu alguma propaganda da igreja católica assim na rua? Não tem. Por quê? O servo sofredor, ele não levanta a voz e não se faz ouvir pelas ruas. Ele se faz ouvir pelas casas, pelo passamento de um para outro, pelo pé do ouvido. Depois continua: não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Olha que interessante, cana não é essa cana que a gente chupa, não. Cana era um pedaço de madeira que os romanos usavam para medir. Eles entrariam aqui na igreja e diriam: essa igreja tem 300 canas de comprimento e 10 de largura. Uma cana rachada significa o quê?
não serve para mais nada. Se a cana rachou, a medida vai ser certa? Não. Aí diz, ele não quebra uma cana rachada, ou seja, ele usa aquilo que você tem. Ele não apaga o pavio que ainda fumega. Imagina, quando você vai apagar uma vela, você faz assim. O que você faz? Você vai lá, tuf, e apaga, para o pavio não acabar. Mas Jesus, ele não faz isso. Por quê? Ele espera que a cana rachada, ou seja, e o pavio que ainda fumegam, possam servir para alguma coisa. E quem é essa cana rachada e esse pavio que ainda fumega? Eu e você. Percebem como esse Deus que nós cultuamos e adoramos é um Deus que tem paciência, é um Deus que espera, é um Deus que está pronto a entrar no nosso tempo, só que Ele diz para nós o seguinte, olha, é preciso se apressar. Desperta você que está dormindo. Mas Ele não se impõe, Ele quer que a gente chegue até Ele por atração. Imaginam, olha que bonito que também nos diz o Evangelho. Muitas pessoas foram até Betânia encontrar Jesus, porque sabiam que Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e queriam ver Jesus, porque Jesus atraía as pessoas com sua palavra, mas o Evangelho é claro, eles foram lá também conferir uma coisa, conferir o quê? Se Lázaro era ressuscitado mesmo. Ou seja, a atração que Jesus exerce sobre nós, não é uma atração boba, que eu chego lá e fico decepcionado, não. A atração que Jesus exerce sobre nós, ela nos conquista. Imaginem, eu vou dizer para vocês, digamos, vou inventar aqui uma situação. Dona Maria, que mora na banda de lá, não tem uma rua aqui que chama banda de lá, não é? Outra banda. Dona Maria da outra banda, ela ressuscitou, digamos. Eu fui lá dar uma bênção para ela, estava morta, ressuscitou. Se você for na casa de Dona Maria, chegar lá e ela estiver morta, qual que vai ser seu pensamento? Contaram mentira para mim. Agora, se ela estiver ressuscitada, vocês vão dizer assim, o padre realizou o milagre. Ou qualquer outra pessoa que faça esse milagre, não precisa ser eu não. Ou seja, quando você se aproxima de Jesus, você encontra aquilo que você está buscando. Eles foram lá conferir se Lázaro havia ressuscitado de verdade, porque queriam acreditar. E tem gente que precisa de coisas extraordinárias para acreditar em Deus. Eu só acredito em Deus se acontecer isso na minha vida. Eu só acredito em Deus se acontecer aquilo. Não. Deus, ele acontece, ou ele nos atrai, às vezes, para um jantar, uma coisa que é tranquila. Aqui todo mundo janta em casa? Qual que é o extraordinário de se jantar? Nada. Às vezes é até algo muito ordinário, que a maioria de nós come o resto do almoço. É ou não é verdade? Você fez lá, vou misturar essa gororoba aqui e vamos jantar, porque aí nós não vamos jogar comida fora. Ou seja, existem aqueles que, atraídos por Jesus, vão atrás de coisas extraordinárias e encontram. Sim. Quer coisa mais extraordinária do que um pão que vira carne e um pouquinho de vinho que vira sangue? Mas às vezes, a gente é atraído por Jesus por coisas ordinárias. Por exemplo, a igreja tão bonita, iluminada. Hoje nós todos aqui viemos acompanhar uma procissão. Coisas que são ordinárias. Quem é que não está acostumado com procissão? Se for católico, na igreja, estamos acostumadíssimos com procissão. Ou seja, o feijão com arroz também conquista.
Conseguem perceber como essa cena do Evangelho, que parece apenas uma visita de Jesus à casa de 3 amigos, ela significa muito mais do que a gente imagina. Significa que Cristo, o nosso Salvador e Redentor, Ele exerce sobre nós um poder. E é interessante, eu não sei se vocês de vez em quando passam aqui na igreja, debaixo do nosso altar tem o quê? O que tem debaixo do nosso altar aqui? Jesus morto. Às vezes eu venho aqui à igreja, tem umas 2 crianças aqui, e a mãe fica assim, papai do céu está morto aqui. Aí vem alguém idoso também, passa a mão em Jesus, acaricia o corpo. Parece uma coisa tão boba, uma coisa tão ordinária, mas é algo que fala ao coração das crianças, fala ao coração dos jovens, fala ao coração até daquelas pessoas que não têm a razão muito certa. Quantas vezes nós não vimos uma moça que vem sempre aqui, que eu não vou falar o nome dela, que vocês conhecem, e vem, ajoelha e chora, e a gente fica assim, o padre tem que mandar ela embora. Não, ela está fazendo o que a prostituta fez aos pés de Jesus. Talvez seja que esteja mais preparada para vir tocar o corpo de nosso Senhor, que às vezes ama de verdade. E é tão bonito a gente perceber nessas coisas ordinárias da nossa vida, como Deus é bom, como Deus é próximo, como Deus é amigo, como Deus tira um tempo para poder jantar com seus amigos preferidos. E quando eu digo amigo preferido, não significa que Jesus tinha predileção ou excluía as outras pessoas. Não, amigo preferido significa o quê? Jesus era bem acolhido na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Jesus acolhia também os 3. Então, é uma amizade que é uma mão dupla. Marta, Maria e Lázaro dava a Jesus o seu coração, e Jesus dava a eles o quê? A sua bênção, a sua graça de presença. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a acolher Jesus na nossa casa. Hoje, imagina, nosso Senhor vai sair daqui, nós vamos em procissão, depositá-lo, nós vamos voltar para casa. Qual vai ser o sentimento do nosso coração? Olha, eu acompanhei Jesus hoje. Eu levei Jesus hoje. Na hora que eu estiver voltando para casa, será que eu vou voltar sozinho? Ou será que Cristo vai voltar comigo? Muitos vão voltar para casa sozinhos. Foi só uma bobagemzinha que eu fiz na igreja hoje. Quem não tem devoção, quem não tem fé, isso é bobeira. Agora, aqueles que têm fé e creem, o que nós vamos fazer, um ato simples, é começar o caminho de Calvário com Cristo. Numa segunda-feira. Pensa, quantos de vocês trabalharam hoje? A maioria. Quantos de vocês estão mortos de cansados? A maioria. E por que estão aqui? Foram atraídos pelo Cristo. E vão chegar, ver coisas extraordinárias? Sim. Vamos ver um pão virar carne, um sangue, um vinho virar sangue, mas vamos ver o ordinário. Vamos sair como todo ano com Jesus, o guião à nossa frente, e isso tudo vai comunicar aos nossos corações a graça e o poder de Deus. Não deixemos que a racionalidade e o coração endurecido faça com que a gente não aproveite bem essa semana que nós vamos viver. Ontem nós viemos, cantamos, celebramos a paixão de Jesus no domingo. Hoje nós vamos continuar esse processo, amanhã, a semana inteira. E aí a gente tem que ter a coragem de fazer como Maria.
O perfume é caro? 300 moedas de prata. O vaso de perfume significa a minha e a sua vida. Não tem preço. Mas se a gente quebrar a nossa vida hoje, diante de Jesus, como a pecadora caída, derrama aos teus pés minha vida, vê as lágrimas do meu coração e salva-me, nós alcançaremos salvação. Agora, é uma experiência que eu só posso fazer se eu quiser. Ninguém me ensina a ter fé. As pessoas convidam. Sou eu que me esforço para acreditar nas coisas que nós não vemos. A gente vê uma imagem com a cruz às costas. Alguns vão chamar a gente de doido, né? Carregando uma imagem, que bando de povo esquisito. Mas para quem não sabe o segredo, tudo é esquisito. Agora, para quem conhece a história, tudo tem significado e símbolo. Que hoje possamos demonstrar o nosso amor a Jesus, o nosso Salvador, com muita esperança e muita força. Amém? Vamos